Bom dia, pessoal do Média Advance, do grupo G8 em Educação à Distância. Vamos lá para a nossa última aula desse semestre, não é isso? Estamos terminando as nossas aulas no sistema EAD, preferia presencial, mas antes de tudo agradecer a companhia de todos, a paciência de todos comigo, né, especialmente nessa jornada do sistema EAD, né, desse material assim, onde a gente não consegue sentir o olhar de vocês, né, a presença de vocês, a energia de vocês. Mas vamos lá terminar. Na aula de hoje a gente vai mudar um pouquinho. Os vídeos não vão ser de 15 minutos, vão ser de 20 ou um pouquinho maior, porque eu tenho que terminar reações, falar um pouco de bioquímica e um pouco de polímeros, ok? Para a gente terminar essa aula. Eu tenho direito a 1 hora de aula, né? A plataforma indicada pelo grupo foi vídeos não muito longos para não cansar vocês. E eu vim mantendo isso. Mas nesse último agora eu vou extrapolar um pouquinho dos 15 minutos em cada vídeo aula, ok? Estou à disposição de vocês até 15 para as 8 e a qualquer momento pelo 98855.000. Independente, qualquer dúvida é só passar o zap, ok? Se eu demorar, insista no zap, tá certo? Eu estou atendendo muito aluno e também estou gastando muito tempo preparando aula. Então, de repente, você pede, mas eu estou um pouquinho ocupado e você insiste. Assim que eu desocupar, eu vou lá e respondo com o maior prazer, ok? Qualquer material. Fiquem em paz e vamos nessa para a nossa última aula, né? E garantindo, espero que eu tenha colaborado com vocês, ajudado vocês o máximo. Tanto como vocês me ajudaram, porque sempre é uma troca de energia, uma troca de conhecimento, né? O mundo é uma grande escola, né? E o tempo é o nosso melhor professor, sempre digo isso. Então, nessa plataforma hoje eu sou professor, mediador do conhecimento, mas não vou ser sempre. Breve eu serei aluno de vocês, meus queridos professores, na escola da vida. Então, vamos lá começar. Eu parei nas reações de óxido e redução. Primeiro, oxidação, eu sei que é o aumento do NOx, a perda do elétron. Redução é o ganho do elétron e diminuição do NOx. Mas para a química orgânica, você pode vincular isso a dois elementos importantes. Oxidação é a entrada do oxigênio, ou a diminuição do teor de hidrogênio. Se aumentou o teor de oxigênio e diminuiu o teor de hidrogênio, é oxidação. O que é aumentar teor, que eu sempre uso? Por exemplo, a substância não tinha oxigênio, apareceu oxigênio, oxidou. A substância tinha um oxigênio, mas aí você percebeu que o oxigênio na substância era ligação simples, e no produto virou ligação dupla. Então aumentou o teor, oxidação. Ou tinha um oxigênio, agora tem dois, oxidação. Oxidação é aumentar o teor de oxigênio, é diminuir o teor de hidrogênio. Ela não tinha oxigênio, mas ela tinha 4 hidrogênios, agora só tem 2. Então foi oxidação, porque diminuiu o teor de hidrogênio. Oxidação na orgânica é aumentar o teor de oxigênio e diminuir o teor de hidrogênio. Olhando assim é mais rápido, você não precisa ser um químico para entender isso. Você percebeu isso e já sabe que é oxidação. E redução é o inverso. É aumentar o teor de hidrogênio e diminuir o teor de oxigênio. Eu tenho NO2 antes da seta, depois da seta ficou NH2. Pô, saiu O, então foi redução. Aí eu tinha COH, agora tenho CO. Foi redução, você diminuiu um oxigênio. Diminuir o oxigênio é redução, ou aumentar o teor de hidrogênio. Eu tenho C2H2 com 2 nuvens π. Aí depois da seta eu tenho C2H6. Aumentou o número de H, redução. Então, para a orgânica é mais fácil por isso. Você não precisa calcular o NOx, a não ser que a questão peça. Mas se a questão não pediu para calcular o NOx, aumentou o teor de oxigênio é oxidar, diminuiu o teor de hidrogênio também é oxidar. Aumentar o teor de hidrogênio é reduzir, diminuir o teor de oxigênio é redução. Ok? É lógico que a gente tem um outro parâmetro aí na química orgânica. É lógico, se o composto orgânico oxidou, uma outra espécie reduziu. Mas a outra espécie inorgânica, a gente não entra no mérito. Por isso que as reações de oxi-redução na orgânica não são completas no vestibular. Porque ele esconde a parte inorgânica que está interagindo. O foco dele é só orgânica. Se há redução, porque há oxidação e vice-versa. Ok? Então vamos lá. As principais reações de oxidação e redução dos compostos orgânicos ocorrem em álcool, aldeídos e alcenos. Então vamos lá. O comportamento do álcool primário, secundário e terciário como oxidante são semelhantes. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. O álcool primário sofre oxidação produzindo aldeído. Por que produz aldeído? Aqui está o oxigênio. Oxidar é aumentar o teor. Aqui tem uma ligação simples, aqui tem uma dupla. Então foi oxidação. O álcool virou aldeído. Só que essa oxidação a gente chama oxidação parcial, porque o aldeído espontaneamente vira ácido. Então ele oxida mais uma vez e vira ácido. E por que eu sei que ele pode oxidar mais uma vez, Sapinho?
O carbono que tem um grupo OH, só esse carbono, só vai o carbono que tem um OH, ele tem 2H. Então ele pode substituir esses 2H. Então ele pode sofrer duas oxidações. Uma oxidação entrou um oxigênio, na outra entrou o outro oxigênio. Ah, sapinho, aqui ficou uma dupla. Por que aqui não outra dupla? Porque o carbono só pode ter 3, 4 ligações. Se aqui já tem 3, com mais 1 a 4, ele entra na forma de OH. Se o carbono tiver espaço para 2 ligações, entra dupla O. Se tiver espaço para uma, entra OH. É só isso a oxidação. Ou você empurra o OH, ou você empurra a dupla O na oxidação. Depende se o carbono tem espaço para isso. Se ele tem espaço, você bota dupla O. Se ele não tem, você bota OH. Então, esse álcool aqui, ó, sai um H, virou uma dupla. Virou a carbonila. Ah, mas esse aqui só pode sair um H, então só entra no grupo OH. Dupla entra O. Uma simples entra o grupo OH. E aí virou ácido etanóico. Álcool terciário não pode oxidar porque você tira um H, né? Aqui é um álcool secundário, né? Que é um álcool secundário. Ele tirou esse H e aí tirou esse H, entra mais um OH aqui. 2 OH no mesmo carbono não pode existir, ele desidrata, vira acetona. É por isso que estou dizendo. Se você tirar esse H, vai entrar um OH. Como 2 OH não pode estar no mesmo carbono, ele desidrata e vira acetona. Aqui é um álcool secundário. Agora, por que álcool terciário não oxida? Só um minuto, deixa eu botar aqui. Por que álcool terciário não oxida? O álcool terciário, se aqui fosse um carbono, aqui estava o OH. Não tem H para tirar, como é que você vai oxidar? Você não pode tirar carbono, você quebra a cadeia. Na verdade, ele oxida. Na graduação a gente vê que ele oxida. Só que ele quebra a cadeia e forma nova substância. E essa substância que forma, você não pode garantir quem é. Pode ser uma mistura de vários compostos diferentes. Por isso que o ensino médio não trabalha com oxidação de álcool terciário. Só álcool primário e álcool secundário. Agora é bom lembrar o seguinte, todo álcool primário vira aldeído, que vira ácido carboxílico. Termina aí a reação. Álcool secundário vira acetona. Agora, o único álcool primário que não segue só essa lógica é o metanol. Porque o metanol tem 3H, então ele vai sofrer 3 oxidações. Ele vira o aldeído, vira o ácido, depois o ácido vira o ácido carbônico, que é o H2CO3. Como H2CO3 se decompõe em água e CO2. É um único que vai terminar espontaneamente em CO2 e água. É o metanol. Tirando ele, nenhum outro. Ok, pessoal? Oxidação em alceno. Se você sabe de alceno, sabe de alcínio, sabe de alcadieno, sabe de qualquer hidrocarboneto insaturado. Repare, a oxidação existe em 3 tipos de oxidação. A suave, ou branda, ou teste de Baeyer. A enérgica, exaustiva, drástica, que quebra a insaturação, quebra a cadeia em 2. A suave só quebra a nuvem pi, por isso que é chamada branda ou suave. A enérgica quebra a cadeia toda, separa em 2. E a ozonóris, que é a parte. Então são 3 que a gente vai trabalhar. Suave, enérgica, ou drástica, ou exaustiva, ou clivagem oxidativa, e a ozonóris. A suave é o teste de Baeyer, só quebra a nuvem pi, mantém a cadeia. E como é que você controla isso no laboratório? Na suave, o reagente é o mesmo da drástica, só que na drástica você usa obrigatoriamente calor e ácido. Não tem calor e ácido, já sabe que é suave. É geralmente meio neutro ou básico, e a frio é a suave. Só quebra a nuvem pi. Se ele deu o reagente, você olha para o reagente envolvido, o sistema envolvido. Se ele botou KMNO4, que é o agente oxidante que a gente mais usa, e ele botou, não comentou mais nada, é a frio, então é suave. Colocou calor e ácido, é a quente, quebra a cadeia no meio, separando em 2 partes. Olha, aqui se fosse enérgico, ia quebrar aqui no meio. Agora presta atenção, eu não sei química. Aí só aluno não sei química. Como é que passa a oxidação? Se não quebra a cadeia, só quebra a nuvem pi. Então ficou uma ligação livre aqui e uma livre aqui. Como só é uma ligação livre, quem é que entra? O OH. Agora, se quebrasse aqui, estariam 2 livres, entrava dupla O, que virou um aldeído. Que aldeído vira ácido. Quebrava isso aqui, acabou a dupla O, que é aldeído, que virava ácido. Então eu já sei, as 2 oxidações só olhando para a matéria. Se tem uma vaga, entra o OH. Se tem 2, entra dupla O. Na suave, só quebra uma, então só tem uma vaga. Aí entra o OH. Na branda ou teste de Baeyer. A oxidação a fundo, que chama a fundo, eu nunca usei o termo a fundo, mas a fundo, drástica, exaustiva, clivagem oxidativa, é que quebra o grupo. Quebrando o grupo aqui, ó. Se você quebra aqui, esse carbono, ele tem H, que H sai na oxidação. Então, na verdade, vai ficar só um carbono com uma ligação. Sobraram 3. Então, entra uma dupla O e um OH, virou um ácido. Esse tirando o H, porque a oxidação é a saída do H, a entrada do O, fica com 3 livres. Então entra uma dupla e o OH. Como eles são iguais, 2 mols de ácido.
é na presença de ácido e calor. Então, quando quebrar aí, é ácido e ácido. 2 mols do mesmo ácido. A fundo, ou enérgica, ou exaustiva, ou clivagem oxidativa. Meio ácido e a quente. Vamos lá ver se entendeu. Assinale a opção que corresponde aos produtos orgânicos da oxidação enérgica do 2-metil, 2-penteno. Ou, na verdade, pente 2-eno, né? Deixa eu botar só o composto. Parar aqui. Se eu quebro aqui, ó, desse lado, vai ficar só 2 livres. Que aqui é carbono e aqui é carbono. Bota a dupla, vira uma acetona. Desse lado, o H não conta, ficou com uma só. Então, tem 3 livres. Entra OH e dupla O. Aqui vira um ácido, aqui vira uma acetona. Aqui vai virar um O. E aqui, O, esse H sai, porque o aldeído vira oxida de novo, né? Então, isso aqui não sofre mais oxidação porque chegou no limite. Aqui ainda sofre uma oxidação virando ácido carboxílico. E é melhor fazer direto. Então aqui vai formar uma acetona, a propanona, ou a acetona, que é o nome comum. E aqui 1, 2, 3, o propanóico. Então, propanona e propanóico. Letra D é a resposta. Repare que aqui oxida de novo, ácido propanóico. É melhor fazer direto aí. Quebrou aqui, tem 2 vagas, dupla O. Quebrou aqui, o H não conta porque oxidar e tirar H. Então tem 3 vagas, dupla O, OH. Aqui é ácido, aqui é acetona. Ou se você quiser gravar como a literatura diz, carbono primário e secundário vira ácido, carbono terciário vira acetona. O carbono da dupla, esse carbono da dupla é terciário, acetona. Esse carbono da dupla é primário, ácido. Primário vira ácido, secundário vira acetona, desculpe. Primário vira ácido, secundário vira acetona. Se eu não disse assim, estou consertando. Ok? Não pode ter terciário com dupla. Por isso que só é primário e secundário. Agora, se esse primário só tiver hidrogênio, for aqui CH2, ele vira ácido, de ácido vira CO2 e água, como acontece com o metanol. Viu? Ok? Um alceno X foi oxidado energicamente pela mistura sulfônica manganês, ácido sulfúrico e KMNO4, ou seja, enérgica, ácido enérgico. Os produtos da reação foram butanona, uma acetona de 4, e o ácido metilpropanóico. Logo, que alceno é esse? Aí você vai, olha, um é esse, o outro é esse aqui. Então, a dupla vai ser ligada aqui, aí. Você vai ligar os dois aqui. Quando você liga os dois, esse OH sai, né? Esse OH é da oxidação, né? Você vai juntar os dois, aí você vai ter o alceno. O alceno, quando você junta os dois, sai essa parte aqui e você junta. Ó, na hora que você juntar, formou o alceno aí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deu empate, você conta daqui. 1, 2 é o 2, 4 dimetil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexa, 3-eno. 2, 4 metil, 3 hexeno, letra C. Correto, pessoal? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Ozonóis. Bom, primeiro, por que surgiu ozonóis? Se eu tenho uma suave que não mantém a cadeia, só quebra nuvem pi. Se eu tenho uma enérgica que quebra nuvem pi. E para que eu quero ozonóis? Ozonóis é o seguinte, ozonóis é uma oxidação controlada. É assim que a gente usa o termo na graduação. Por que controlada? É uma oxidação enérgica, mas controlada. Você não permite que ele seja exaustiva, que ele vá até o ácido. Ele para na função aldeído, porque primeiro vira aldeído para depois virar ácido. E como é que ele faz para parar na função aldeído? Por isso que a gente tem o ozônio. Como o ozônio são 3 oxigênios, de uma maneira grosseira seria o seguinte. Um oxigênio, o zinco pega, isso é na presença de zinco. O outro oxigênio, a água pega, porque isso é na presença da água, formando água oxigenada. Então só sobra um oxigênio para uma oxidação. Só vira aldeído. Não vira ácido, porque não tem mais oxigênio para virar ácido. Então, a ozonólise é a oxidação enérgica controlada. Quem ia virar ácido para na função aldeído. Traduzindo, carbono primário e carbono secundário antes da reação vai virar aldeído. Carbono terciário continua virando cetona. Ok? Então, carbono primário e secundário vira aldeído, carbono terciário continua virando cetona. Isso antes da quebra. Após a quebra, você só tem carbono secundário e carbono primário, né? Porque quando quebra, ele deixa de ser terciário, porque sai um carbono. Ok? Então, vamos lá. Nessas reações, o oxigênio reage rapidamente com o ozônio, formando composto intermediário que é chamado de ozonídeo.
Esse composto intermediário a gente não precisa saber, ele vai quebrar aqui. Ó. Quando ele quebra, aí forma a estrutura. É bom olhar aqui. Ó. Esse carbono é um carbono primário, quebrou, aí vai virar um aldeído, esse também vira um aldeído. A hidrólise na presença de zinco rompe o ozonório produzindo 2 novos fragmentos de ligações duplas, carbono e oxigênio. Exatamente. Então forma isso aqui, aldeído, aldeído direto. É melhor fazer direto, sem fazer por etapa. Vou mostrar como. O 2-metil-buteno-2N. Quando eu quebrar aqui, esse carbono vai entrar a dupla, né? Vai entrar a dupla e formar acetona. Aqui não tem como impedir. Botou dupla O é acetona. Mas quando você bota dupla O aqui é um aldeído. Ele não vira ácido porque o ozônio não deixa. Cada do zinco e da água. Então vai virar uma acetona e um... Pronto, aqui separado, só botar O e botar O. Pronto, botou O, já apagou a reação. Por que esse não continua? Porque não tem oxigênio para isso. Está controlada com zinco e água. Então, os ozonólise é como se fosse uma enérgica controlada. Pronto, propanona e etanol. Questão 1. A análise da equação química é a seguinte. C3H4 mais HCl formou uma substância A. Primeiro, C3H4 seria C3H6 menos 2. Então, ele tinha duas nuvens pi aqui. Né? Ele era um alcino. Né? E formou o composto A. Esse composto A, esse C2H4 é outra reação, em meio ácido enérgica, formou o composto B, uma oxidação enérgica. E esse álcool formou o composto C. Né? As substâncias orgânicas formadas A, B e C têm como nomenclatura o PAC, respectivamente. Vamos lá. Peraí, aí eu já vou... Esse aqui primeiro é o C3H4, né? É um alcino, entrou 2 mols, então virou um dialeto, né? Virou 2, né? É o C3H4, formou o composto A, virou 2,2 de cloro. Não é 2,2 porque entra um em cada carbono, né? É o 2,3 de cloro butano, but não porque tem 3. Né? É 2 mol de HCl, sim, entre os dois, né? Porque entra o H no mesmo carbono. Então é o 2,2 de cloropropano, eu errei, peraí. Porque na verdade não é Cl2, é HCl, só vai entrar um Cl de um lado e o outro Cl entra no mesmo carbono. Quanto mais hidrogenado, mais hidrogênio ele recebe. Por isso que eu errei, entre os dois cloros no mesmo carbono. É o 2,2 de cloropropano, que ali é C3. Esse daí vai virar o ácido, porque é meio ácido, e meio ácido é quente e é exaustivo. Então ele vira ácido. Um ácido com 2 carbonos é um ácido etanóico. E esse aqui, como você está fazendo uma desidratação, na verdade, aqui você está desidratando. Ó. Ácido concentrado é desidratar. Como você desidratou, virou um alceno, que é o eteno. Letra C é a resposta. Ok, pessoal? Eu vou dar uma parada aqui e a gente continua na próxima aula, que aí eu já entro na parte de bioquímica. Falei das principais reações orgânicas com vocês.